Identificação do lado psicológico. A relatoria é composta por Ana Luísa Teixeira Marques, Bianca Carvalho Nogueira, Gabriele Bárbara da Silva, Isabela Vitória Pereira de Almeida, Caroline Monique da Silva Ferreira, Lana Pedroso Rezende e Larissa Fernanda Neves da Costa. O interessado pelo laudo psicológico é a Tanara Guilherme Mendes Ribeiro, professora da Faculdade Una Catalão. E a finalidade desse laudo é avaliar os conhecimentos adquiridos na disciplina diagnóstico psicológico. O John apresenta diversas demandas ao longo do filme, mas a principal demanda que ele apresenta são as alucinações. Chega num ponto que ele não sabe diferenciar o que é verdadeiro, o que é alucinação. Ele tem bastante receio em conviver com as pessoas, ele é bem introspectivo. Ele tem um pensamento fantasioso, desorganizado, e ele tem a sensação de que tem alguém sempre perseguindo ele. Ele tem um delírio de grandeza muito grande, ele queria salvar o país, isso é bem comum em pacientes com esquizofrenia. E chega um ponto que essas alucinações dele colocam as pessoas em volta dele em risco, e é a partir daí que a esposa dele procura ajuda para ele. No procedimento, tem pontos que são bem marcantes que nos ajudam bastante a chegar ao diagnóstico do John. Durante o filme todo, o John apresenta alucinações, quando ele vê o Charles, seu amigo, e o William, que seria para quem ele trabalhava. Em uma conferência de matemática, John acreditava que estava sendo perseguido pelos russos, devido ao seu trabalho com o William. Só que, na verdade, era o psiquiatra que estava lá para conversar com o John. E então, o John tem uma crise, ele larga tudo e sai correndo, sai do palco, larga suas coisas lá em cima e sai correndo. O psiquiatra pega o John, dopa o John e leva o John para a clínica. Levando o John para a clínica, lá quando o John volta em si, ele pega e faz uma breve entrevista com o John, perguntando sobre o que o John trabalha, e John diz para ele que não pode contar, de forma nenhuma pode contar. E logo em seguida, o John começa a conversar com seu amigo Charles. E então, o psiquiatra ele observa que o John está tendo uma alucinação. E ele desconfia que a alucinação vem de muito tempo. Entrevista com a esposa de John. O psiquiatra entrevista a esposa de John e conta a ela todas as informações averiguadas por ele, de forma a questioná-la a respeito da veracidade das mesmas informações para obter a confirmação dos fatos. Tendo por conclusão que, de fato, o amigo Charles de John não aparecia aos encontros, a sua esposa não havia tido contato com ele e nem ao menos o conhecia. Tendo por fim o seu trabalho secreto desmistificado, onde a sua esposa adentra o seu local de trabalho e, através de seus colegas, descobre que o seu trabalho se resumia a cortar revistas. E também vai até o lugar onde John depositava as cartas como espião e percebe que essas cartas nunca foram lidas, tendo por si só a confirmação do diagnóstico do psiquiatra. Pesquisa sobre a vida de John. Após as alucinações, o psiquiatra faz uma pesquisa dos fatos que antecediam aos delírios, incluindo o trabalho de John, algumas confirmações de que desde a graduação as alucinações já o acompanhavam, também a respeito do seu amigo Charles, que após ligar para o hotel, descobriu que John morava sozinho e o tal Charles não existia. Tal psiquiatra com MacArthur. Acho muito pouco provável. Tá enganado. Meu trabalho não tem fins militares. Que trabalho é esse, John? Eu não sei de nada. Não vai ganhar nada mantendo segredo, John.
Charles. Charles. Eu não queria envolvê-lo nisso. Eu sinto muito. Charles? O companheiro pródigo se revela. Viu meu nome no mural, não foi? Seu mentiroso desgraçado! Com quem está falando? Diga-me o que vê. Como se diz Charles Herman em russo? Como é que se diz isso em russo? Não tem ninguém ali, John. Não tem ninguém ali. Não, ele tá ali. Ele tá ali. Charles. Me larga. Eu não sei de nada. Não, me larga. Eu não sei de... John, considerado uma mente brilhante na matemática, apresenta alucinações que são consideradas combinadas, dado que ocorrem a vários níveis sensoriais, visuais, auditivos e táteis. Por exemplo, ele vê 3 pessoas, uma delas sendo William, que trabalha para o governo dos Estados Unidos da América. John acredita ser contratado para decifrar códigos para o governo. Apresenta também comportamentos e afirma ser alvo de uma conspiração, onde tem constantes alucinações em que ele e William são perseguidos. Este trabalho nos apresenta seu agravamento, onde sua esposa começa a perceber seus pensamentos anormais, tomando observação da ação da doença. John é internado. Além dos medicamentos, John também recebe tratamentos de choque. Passado-se algum tempo, John para com as medicações devido aos efeitos colaterais, como lentidão, e volta a ter os delírios. John tem alguns episódios de surto, porém nesse momento ele já tem ciência que é coisa da sua imaginação e começa a usar algumas estratégias para ignorá-las e fingir que não existe. Segundo relatos de John, ele já apresentava dificuldade nos relacionamentos interpessoais desde a infância. Seu único interesse neste momento era apenas pela matemática e o seu trabalho, vindo a ficar afastado da sociedade. Então, é possível, claramente observar que John apresenta diversos sinais e sintomas da esquizofrenia, sendo alucinações, imaginações, delírios, e chega a um certo ponto que ele passa a oferecer riscos às pessoas em sua volta, pessoas próximas a ele, como o seu próprio filho, que ficou em risco. E com isso, a sua esposa passou a buscar ajuda, porque ela viu que não era bom ele estar por perto diante daquela situação que ele se encontrava. Foi onde ela procurou ajuda, onde não foi internado, teve ali um acompanhamento psiquiátrico, tratamento, E com isso, o John obteve uma melhora. Ele passou a saber diferenciar a sua imaginação da realidade. Ele começou a ver que os personagens que ele via durante tanto tempo, na verdade, nunca existiu. Então, ele passou com isso a ignorá-los. E isso fez com que ele passasse a desenvolver melhor as suas habilidades sociais, que aos poucos ele foi melhorando e foi se incluindo socialmente novamente. É como a Tanara citou, na discussão, que talvez o que fez ele ter essa diferenciação entre a realidade e a imaginação não foi a sua mente, mas sim o seu coração, porque ele acreditava que o extraordinário era possível, que era o seu sonho, de ganhar o prêmio Nobel, que no final ele realizou esse grande sonho. Então, diante de todas as dificuldades, todos os seus sintomas, todos os seus sinais que ele apresentava, ele não foi, assim, por vontade própria dele, porque as pessoas à sua volta que passam a observar que aquilo não é normal, porque até então para ele tudo era normal. Ele só foi saber quando ele percebeu que aquilo que ele via, as outras pessoas não viam. Então, e após o tratamento, que ele teve, então ele passou a saber ter essa diferenciação
no qual ajudou ele a realizar também o seu sonho, porque eu acredito que se ele não tivesse tido ajuda, ele não conseguiria. E passou a se incluir novamente na sociedade. Então, a gente finaliza aqui nosso trabalho. Muito obrigada.